Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Lampião da Esquina, o podcast. Eu sou Thalia Gardim. E eu sou o João Lins, e nesse episódio nós vamos conhecer a história do jornal LGBT pioneiro no Brasil e um dos primeiros no mundo. Ele fez parte da imprensa alternativa, bateu de frente com a censura da ditadura militar e levava o nome desse podcast. Uma reportagem especial testa o conhecimento dos alunos da FAAP acerca do jornal. Temos dicas de filmes que tratam de maneira direta e concisa a temática LGBT. O professor e ativista Renan Quinalha explica como o Lampião da Esquina influenciou o movimento LGBTQIA+, da época. E também vamos receber o jornalista Celso Cury, que estampou a capa da edição 0 do Lampião da Esquina para um bate-papo. Lampião da Esquina, o podcast. Uma história que precisa ser contada. Com João Lins e Thalia Gardim. Os tempos mudaram. Hoje em dia se tornou comum seguir alguma página, acompanhar algum influenciador, ou mesmo assistir a um filme ou série que traga as pautas LGBTQIA+. Mas será que o público que consome esses produtos tem noção de como eram as coisas há 40, 50 anos atrás? Antes do pesquisador Renan Quinalha contar pra gente, apresentamos uma reportagem que questiona os alunos da FAAP sobre o que teria sido o primeiro jornal gay do país. Eu acho que deveria ser algo meio underground, talvez escondido, do governo, que era o governo militar da época, que oprimia. Pra mim isso nem era possível na época. Não tão figurativo, mais implícito, por conta da censura, tentar evitar ao máximo ser censurado, usar alguns códigos talvez. Eu fiquei muito interessada em conhecer e infelizmente uma coisa que a gente não acaba passando muito despercebida, né? A gente conhece, a gente sabe que é uma pauta muito importante, mas a gente não vai muito atrás. Eu acredito que na ditadura foi muito importante também para as pessoas se sentirem vistas, né? Pelas outras pessoas, que elas realmente existem e é válido existir. A ditadura de 64, instaurada nesse ano no Brasil, ela se iniciou com um apoio muito forte de setores conservadores do ponto de vista moral e sustentou uma série de políticas sexuais, de perseguição a pessoas que não se adaptavam ao ideal de cidadão, que era patriarcal, masculino, heteronormativo, um padrão de família tradicional também. E há muita perseguição da ditadura em relação a essas pessoas. Já nos anos 70, a gente vai ver um processo de desgaste da ditadura e de liberalização, que começa ali em 73, 74, e o movimento homossexual brasileiro, que é como se dizia à época, também vai surgir nesse momento. As primeiras iniciativas ali de organização vêm de 76, só que a repressão ainda era muito grande, só em 78 que começa com o Grupo Somos, em São Paulo, e nesse mesmo ano de 78 é quando também o Lampião da Esquina começa a circular. É um movimento bastante semelhante aí, né? Tanto a organização política como a organização de um veículo de comunicação que é o Lampião da Esquina. Então, do ponto de vista do contexto, era um contexto ainda de repressão da ditadura, mas também de certa liberalização, uma tentativa de descompressão de alguns pontos, permitir certa oposição, algumas publicações. É importante lembrar que o Lampião faz parte de um movimento mais amplo, que é o da imprensa alternativa, na época da ditadura. Vários pequenos jornais com temáticas específicas que conseguiam passar do filtro da censura, ou que até sofriam alguma censura, como o Lampião sofreu, mas conseguiram circular de modo consistente durante um período de anos aí importante e marcaram um papel significativo na oposição da ditadura. Então, esse contexto do fim da década de 70, com a mobilização dessa comunidade LGBT, ao mesmo tempo com a imprensa alternativa, nesse caldo cultural que se dá começo da circulação do Lampião, que vai se consagrar como um jornal feito de homossexuais para homossexuais. Não se tinha essa categoria ampla ainda e diversa de comunidade LGBT+. O Lampião, ele veiculava nas suas páginas, em várias das suas edições, uma sessão, conheça o seu ativismo, e aí as pessoas viam que tinha os grupos sendo organizados, 78, 79, 80, a gente chega na década de 80, já com 22 grupos organizados pelo Brasil do movimento LGBT+, e eles eram anunciados no Lampião para as pessoas mandarem cartas,
se aproximarem. O Lampião cobriu os principais encontros dessa primeira onda do movimento. O primeiro encontro que aconteceu aqui em São Paulo em 1980 dos grupos homossexuais organizados. Então a gente vê que o Lampião teve um contato muito direto. Os ativistas, líderes dos grupos, escreviam sempre no Lampião também, faziam os debates políticos sobre o que era ser homossexual, como os homossexuais deviam se relacionar com outras agendas, com o movimento feminista, com o movimento negro. O Lampião trouxe entrevistas com figuras muito importantes, com Leci Brandão, com Ney Matogrosso, com o próprio Lula, com Cassandra Rios, enfim, uma série de figuras muito importantes, trazendo várias questões nacionais e também internacionais sobre a situação dos homossexuais no México, na Argentina. Ao mesmo tempo, o Lampião ajudou a abrir uma esfera pública sobre debate de sexualidade, e que permitiu que esses temas de sexualidade fossem tratados com uma naturalidade e respeito dentro da imprensa, porque até então circulava uma visão sempre muito estigmatizada na imprensa tradicional sobre as pessoas LGBTI+. Então, o Lampião teve esse papel bastante significativo, e acho que tudo isso marcou não só essa geração, né, mas segue ainda hoje reverberando a influência que o Lampião teve na organização do movimento LGBT no Brasil. Muito obrigada, Renan, por esclarecer pra gente esse tema tão importante para nossa conversa de hoje. O jornal Lampião da Esquina deu a mão para o movimento LGBT e para outras minorias, além de tentar desfazer os estigmas e a discriminação da época. Mas outra pessoa teve que andar para que o Lampião pudesse correr. Essa pessoa é Celso Cury, ativista e nosso convidado de hoje. Além de ser criador e editor do Guia Off de Teatro, ele é membro da Associação Paulista de Críticos de Arte. Celso foi a capa da edição 0 do Lampião da Esquina. A primeira manchete do jornal foi: demissão, processo e perseguições. Mas qual é o crime de Celso Cury? Afinal de contas, qual foi o seu crime, Celso? São vários. Vários crimes. É inacreditável que naquele momento, 1976, nós estamos falando de 1976, tivesse uma repercussão tão absurda o trabalho que eu fiz no jornal Última Hora, que chamava-se Coluna do Meio. Para contar um pouco o porquê do meu crime, quer dizer, eu tive que sair do Brasil em 72, comecei a ser perseguido, nunca fui encontrado, mas fui perseguido. E fui para a Alemanha. E na Alemanha eu acabei encontrando um mundo completamente novo para a homossexualidade, né? Que o primeiro-ministro, logo que eu cheguei em Munique, que eu morei em Munique 1 ano, o primeiro-ministro veio a público para dizer que se você é homossexual e está sendo perseguido por alguém, procura a polícia. E aqui era exatamente o oposto. Então, quando eu voltei em 73, para trabalhar no jornal Última Hora do Samuel Weiner, né, que o Samuel tinha voltado também do exílio, eu percebi que as coisas aqui estavam exatamente estagnadas, né, nesse sentido, e que a polícia servia para perseguir realmente os homossexuais naquele momento. E até hoje existe uma perseguição muito grande aos homossexuais. E aí eu tive a ideia de fazer a Coluna do Meio, que me acharam completamente maluco, né? Isso já valia um crime, esse aí já era um crime. Imagina, você ficar maluco, ditadura militar, você vai falar sobre um assunto polêmico, homossexualidade ainda era chamada de homossexualismo e era crime, né? Era um crime, você podia ser preso por causa disso. Mas, de qualquer maneira, eu decidi, acabei fazendo, e imediatamente começou o processo do Ministério Público. E o processo tinha um título muito pesado e curioso, e hoje em dia até quase cômico, né? Que era eu fui processado por atentado à moral e aos costumes e por promover a união de seres anormais. Era esse o nome, porque eu tinha dentro da coluna tinha um espaço que eu colocava pessoas em contato com pessoas. Era muito mais um jogo do que um Grindr de um outro momento. Eu acho que tem até uma frase sua, né, que você fala que anormal é comer macarrão com arroz. Assim, normal é comer macarrão com arroz e achar supimpa. Isso, exatamente. Genial. Isso me criou vários problemas. Meu pai falava, eu como macarrão com arroz.
Isso é legal falar. Minha família foi muito presente nesse momento, né? Eles me perguntaram primeiro se eu... Porque eu consultei, eu falei, eu quero assinar essa coluna com meu nome e meu nome de família e vou pedir autorização, senão eu teria que usar um pseudônimo. E meus pais ficaram preocupados, falaram, você pode ter problemas. Eu falei, bom, estou pronto para ter problemas. Se tiver problemas, terei. Mas eles foram muito parceiros em todo o processo, e tanto das coisas que eu escrevi, como depois, quando começou o processo, que foi logo em seguida, né? O processo foi logo em seguida. E você chegou a comentar agora bastante até sobre justamente a coluna do meio. Qual era o tipo de conteúdo que você costumava publicar? E aproveitando também, você também comentou que decidiu não usar um pseudônimo. A gente queria saber o porquê. Porque eu achei que não ia dar a força necessária para a coluna. A coluna era divertida, era basicamente uma coluna que tinha muito humor e falava do social, qual era esse mundo que as pessoas viviam naquele momento. E eu achava que para ter força, para ter respeitabilidade, eu deveria assinar o meu nome, não criar um pseudônimo engraçado, fazer piada com isso. Claro que eu usava muitos outros pseudônimos dentro da coluna para dizer frases que eu achava engraçadas, divertidas, mas era assinada por mim, porque também continha um material politicamente importante. E o que você acha que incomodou tanto? Incomodou mais o governo, a sociedade em si? E foi por quê? Pela homossexualidade? Pelo como você abordava esse tema com essa facilidade no jornal? O que será que incomodou tanto naquela época? Eu acho que incomodava por conta da homossexualidade, é claro. Ela era extremamente aceita naquele momento, mas entre quatro paredes. Quer dizer, você não podia ultrapassar os limites que te eram dados. Então, era muito absurdo você ter... Todo mundo tinha no seu convívio vários homossexuais, desde que eles fizessem as suas coisas trancados, né? Isso, e a coluna era um pouco mostrar esse mundo, essa sociedade mesmo, né? Era uma coluna social. Não era assim, ela não tinha... Eu não fiz com a pretensão de ser um libelo ou qualquer coisa desse tipo. Era uma coluna que abria as portas e falava, olha, a vida é normal, as pessoas saem, vão à boate, se encontram, viajam, conhecem pessoas. Então, tinha esse cunho bem social mesmo, né? Tanto que eu acho que você até chegou a comentar na sua entrevista para o Lampião que você recebia muitos relatos, muitas cartas de homens gays, às vezes do Ceará ou de outras regiões do Brasil, falando, então eu não estou sozinho nessa, não é uma doença, não é uma coisa da minha cabeça, tem mais homens que se interessam por homens ou que estão procurando alguém, né? Você recebeu vários relatos, assim. Eu acho que as cartas chegavam mais ou menos nesse sentido, eu recebia muitas cartas. E eu acho que a coluna do meio, sem ficar me auto... vangloriando, mas deve ter ajudado muita gente a não se sentir um pária, entendeu? Com toda certeza. Então, por exemplo, gente que escrevia assim, eu não me matei porque eu descobri que existia mais gente igual a mim. Então, na realidade, tinha essa força social muito importante. E como era aceita pela sociedade em geral, assim, pelos jornalistas, e muitas revistas acabaram repercutindo o trabalho da coluna do meio, isso deu uma força grande e a aceitação realmente começou a aumentar. Com muitas dificuldades, mas começou a aumentar. Até hoje temos problemas. Sim. Né? Sim. E você comentou agora no começo que você chegou a ser processado, toda essa questão que envolveu o Ministério Público, até comentou sobre o nome, né, que eles deram para esse processo, que realmente é terrível. E como foi a sua reação ao saber que você estava sendo processado e como essa informação chegou até você? Você sabe que eu era muito moleque, né? Eu tinha 26 anos quando eu fiz a coluna do meio. Mas eu sempre fui muito corajoso, coisas grandes não me assustam. Me assustam coisas mesquinhas, né? As coisas muito grandes, assim, grandes doenças, grandes processos, isso não é um grande... não me atrapalha a vida. Eu enfrento com muita tranquilidade. E eu continuei escrevendo, porque o processo chegou à carta, ao jornal, né?
aliás, chegou uma consulta, querendo saber quem era o pseudônimo Celso Cury, quem assinava. Aí o jornal comunicou que era meu nome mesmo, e o jornal não me defendeu. Isso é uma coisa muito importante de dizer, porque a Última Hora pertencia à Folha de São Paulo. E eu não fui defendido, eu não tive advogado da Folha para me ajudar. Eu tive que ir atrás de um advogado, um amigo, para conseguir me defender. Porque o jornal não quis saber. Falei, o problema é seu, você assina, você faz. E as pessoas, eles tinham também receio, é um momento complicado, estamos falando de 1972. Por mais liberado que já estava, né, pouco mais liberado, ainda era difícil. E existia toda uma política de destruir qualquer outro pensamento que não fosse o pensamento proposto pela ditadura civil-militar. E além do Lampião da Esquina, que se posicionou em sua defesa, teve algum outro veículo da mídia que trouxe esse assunto, abordou? Ou foi algo que realmente tentou ser deixado para lá, ser escondido? Eu acho que chamou mais atenção foi a grande novidade, né? Então, por exemplo, eu fui entrevistado pela Isto É, fui pela todas as revistas e todos os jornais da época. Todo mundo comentava a Coluna do Meio, porque realmente era um acontecimento. Mas o Lampião não. O Lampião entrou exatamente para falar do processo, né? E como era o número 0 do Lampião, é 78, 78. Né? Foram 2 anos depois da Coluna do Meio, então foi bastante importante a posição do jornal Lampião, porque até aquele momento era muito engraçado. Eu tinha os jornalistas, meus amigos, do meu lado, mas era um mundo muito solitário. Uhum. Eu não pertencia a nenhum grupo de apoio, nada disso. Tanto nem ao Somos eu pertencia, que era um grupo de apoio. Eu fui ao Somos algumas vezes, mas eu também não me sentia muito identificado com o Somos. Uhum. Então era um trabalho muito solitário, 2, 3 amigos que me acompanhavam e as pessoas que eu conhecia de outro momento, porque eu já trabalhava como jornalista há mais tempo, né? Mais pessoal das artes. E como você lidava com as ameaças de morte que você recebia? Você chegou a receber ameaças mesmo? Você teve que mudar a sua rotina? Você comentou que foi, né, para a Alemanha, e mudar essa rotina por conta de segurança é um assunto bem delicado, né? Uma questão complicada. Legal saber que a Alemanha foi antes da Coluna, foi em 72, né? Eu trabalhei muito rapidamente com um grupo baiano, fui assistente do Guilherme Araújo, que era empresário do Caetano, da Gal, e trabalhei isso em 68. Depois trabalhei com outro cara que também politicamente era bastante perseguido, né, que era o Juca Chaves. Também fui secretário dele um período, e depois fui trabalhar no Teatro São Pedro, que era do Maurício Segal, que também era uma pessoa que pertencia ao Partido Comunista. Então, aí eu comecei a ser perseguido, meio né? perseguido. O Caetano foi preso, as pessoas começaram a me procurar onde eu frequentava, eu fui avisado disso, e aí os meus amigos começaram a ser presos e desaparecerem, aí eu resolvi ir para a Alemanha. Por sorte, eu fui, no dia seguinte o Maurício Segal foi preso. Quer dizer, eu trabalhava no Teatro São Pedro com a família do Maurício, né? Beatriz e Maurício. Mas essas ameaças de morte, voltando à sua pergunta, foi logo no início, eu recebi uma carta escrita com sangue. Assim, eu não sei, não mandei averiguar se era sangue ou não, nem lambi para ver se era sangue. Mas era escrito em vermelho, você vai morrer, não sei o quê. E eu até joguei fora essa carta. Você vê que eu nunca prestei muita atenção nisso. Eu não encano muito com essas coisas. Eu deveria até ter essa carta, né? Mas não guardei. Realmente, muito chocante essa história da carta com... uma carta escrita. E muitas ameaças, né? Assim, por telefone, ou então um pouco velado, melhor separar com isso. Tem gente aí que não está muito feliz com o seu trabalho. E falando um pouco sobre, claro, os que a gente chama hoje em dia de haters, né? Esse ódio que a gente recebe, também um pouco sobre o apoio que você estava comentando. Na sua entrevista para o Lampião, você chega a comentar que você acreditava que não existia um movimento homossexual aqui no Brasil, por ainda se tratar de ser algo muito elitista poder se mostrar homossexual, porque ou muitos perdiam emprego e não tinham o que comer.
Você acha que hoje em dia podemos dizer que nós temos um movimento homossexual, um movimento LGBT no país? Eu acho que tem várias ações que são importantes, mas ainda acho que falta alguma coisa, né? Eu sempre cobro um pouco da parada uma atitude um pouco mais clara, né, nessa manifestação. É uma manifestação LGBT que a gente tem, porém eu acho que fica um pouco ainda na festa. É claro que a farra é a melhor parte da vida. Eu não posso dizer que na época da Coluna do Meio eu ficava sofrendo no canto, de maneira nenhuma. Estava na zorra. Sim. Né? Eu era moleque, estava na farra. Tava certíssimo. Estava super certo, usando a minha juventude para isso. Mas eu acho que ainda falta bastante uma posição mais política da própria parada e de outras ações que poderiam ajudar mais, poderiam ter um cunho um pouco mais pesado, né, no sentido de ajudar a abrir novas portas. Claro que 2 milhões de pessoas na rua ajuda a abrir um monte de porta, mas poderia abrir mais. Eu acho que aproveitando essa informação sobre abrir portas, uma coisa que eu lembro que você citava muito também, saía sempre em defesa dos travestis, das travestis, que acho que sempre naquela época sofria preconceito dentro da própria comunidade, né, pelos homens gays, e você até cita numa frase muito interessante que é que os travestis fazem da rua o seu palco, né? Eles vivem um grande espetáculo acho que principalmente para reafirmar a sua identidade. Você acha que nos dias de hoje os travestis eles continuam sendo ignorados dentro da comunidade? Eu acho que ainda assim, naquela época era muito pesado. O próprio Lampião olhava com um certo distanciamento a questão das travestis, né? Que na época se dizia dos travestis, né? Mas que hoje em dia a gente sabe como usar exatamente a palavra. Mas o preconceito existe. E dentro de qualquer sociedade tem pequenos preconceitos que são horríveis, quanto os grandes. Mas tem esses preconceitos, né? Um homem gay de classe média alta não gosta de um cara, do cabeleireiro, que não gosta do maquiador, que não gosta... Vai indo, são castas. Exatamente. Né? E isso é muito feio, né? Eu acho que a gente já não tem tanto isso. Eu acho que também as travestis mudaram um pouco, ampliaram um pouco o escopo das suas vidas, né? Sim. Por exemplo, você tem travestis hoje em dia que não se prostituem, também não fazem show de boate, né? E se consideram travestis e têm uma vida como travesti e não como transexual. Então existem várias... eu sinceramente eu não consigo entender tantas diferenças. Eu preciso me estudar é todo dia eu tenho que estudar, porque todo dia parece uma coisa nova. É muito rápido tudo. Mas hoje, por exemplo, eu converso com amigos que fazem teatro, por exemplo, que eu falo, ela deve ser trans. Ela fala, não, eu sou travesti. Então, você não sabe exatamente porque cada um sabe o que é. E se chama do jeito que acho que tem que ser chamado. Acho que a gente vai aprender muito ainda. Temos muito que aprender. Tem muita coisa para aprender. E aproveitando agora, voltando um pouquinho a falar sobre o Lampião. A gente queria muito saber se foi uma decisão sua estampar a edição 0 do Lampião ou foram os redatores que apenas fizeram e você acabou sabendo depois da publicação? Não, é assim, comecei com não, na realidade não é nada. Mas o Lampião resolveu me entrevistar, o Trevisan acho que fez essa proposta de entrevista, foi o Trevisan que me entrevistou. Eu não sei se eles pensavam em ser a capa do jornal ou não no momento que eles fizeram a entrevista. Mas como era uma coisa muito contundente naquele momento, eles decidiram fazer a capa. Eu não sabia de nada, eu dei uma entrevista para o Trevisan. Tanto que as fotos da matéria são fotos que eu já tinha, quer dizer, não é porque também o Lampião era pobrinho, não tinha dinheiro, então essas fotos do Dimas Schettini que tinha me fotografado e foram usadas essas fotos na matéria, entendeu? Mas eu não sabia e a ideia é do Conselho do Lampião. Eu acho que também para eles era muito importante, porque eu estava no meio desse processo e eles estavam entrando nessa cumbuca, né? Tanto que não deu outra. Eles estavam processados na sequência.
bem na sequência, né? Sim. E falando um pouco sobre, agora que você trouxe esses redatores, o pessoal do editorial do Lampião, a gente sabe que a ideia do jornal, ela partiu, na verdade, do jornalista João Antônio Mascarenhas. E a gente queria saber qual que é a sua relação com ele, com os outros redatores. Vocês se encontravam com frequência, frequentavam os mesmos lugares, ou eram apenas pessoas que estavam ali lutando pela mesma causa? Acho que nós éramos pessoas lutando pela mesma causa. Por exemplo, eu não conhecia o João Antônio, eu não conhecia ainda o Agnaldo Silva, eu não conhecia o Peter, o Trevisan eu já conhecia desde o Somos, mas era um pouco... a gente se encontrava de vez em quando, porque tinha gente de fora de São Paulo, né? Então, os encontros não eram muitos. Mas a relação com eles era extremamente dentro do Lampião. Quer dizer, eu não saía com nenhum deles para noitada, para farra. Eu tinha as minhas farras outras. Aproveitando essa sua deixa sobre esses encontros, sobre se encontrar com a comunidade, em uma entrevista para o Adriano Sodi, no blog Tudo Sobre Eles, você comenta um pouco como era preciso ser delicado, né, na época, para você conseguir identificar que o outro homem também era gay. E conseguir se encontrar, que também se interessava por homens. Hoje em dia, eu percebo que, às vezes, em roda de conversas, dentro da comunidade, existe ainda um preconceito com homens que são, esse termo pejorativo, mas que ainda é utilizado, mais afeminados. De falar, eu não gosto de homem afeminado, ou não tem porque gay ser afeminado. Esse preconceito já existia na época? Você acha que tem alguma relação com esse contra-efeito de hoje em dia temos que reinvestigar, precisamos falar que somos homens brutamontes e ainda assim gays, ou é mais um preconceito bobo que a gente tem hoje em dia? Acho que são novas castas aí que se formam. Quer dizer, tem grupos que, por exemplo, de ursos que só transam com urso. E só saem com ursos, né? Tem cara mais fortão, tipo, o que a gente chama de Barbie, mais que vai pra academia, Sim. Não sei o quê. Nem sei se é o mesmo termo que se usa, faz tempo que eu não uso, mas se usou durante um tempo. É Barbie. Porque Nossa, não sabia. Porque são pessoas mais musculadas, a gente fazem mais musculação, não sei o quê. Mas tudo isso é uma grande besteira. Eu acho que a nova geração deu uma implodida nessa história. É uma coisa que eu não sou um pesquisador, mas continuo com um olhar muito afiado para isso. Eu fico muito feliz de ver pessoas iguais namorando, porque Sim. Não era uma coisa muito normal. Né? Eu até brinco que, assim, às vezes parece que está namorando com o próprio irmão, porque eles são muito parecidos, a mesma barbinha, o mesmo cabelo. Né? É muito legal de ver. Então, isso se perdeu um pouco. Né? O que se é fisicamente, o que se é aparentemente, nem sempre não tem nada a ver com o que você realmente é. Então, eu fico muito emocionado quando vejo dois moleques aí de mão dada, né? Porque era uma coisa que na minha geração não teve. E que são iguais, e que são moleques, são lindos, e são... É super legal de ver. E que são mais delicados ou menos delicados, tem de todos os tipos, né? Acho que tem de todos os tipos. Você vê dois caras, você fala assim, esse cara, porra, ele tem não tem nada a ver. Fisicamente, eu não diria nada. E tem gente que você fisicamente diria. Mas tem espaço para todo tipo de relacionamento, né? E de postura mesmo, Exato. De vida, né? Assumir sua postura. O que você quer ser? Eu quero ser mais delicado, eu quero ser mais viadinho, eu quero ser menos viadinho, o que eu quero ser? Eu posso ser o que eu quiser, né? Tanto que hoje em dia eu acho que a gente discute muito de como deveria ser a idealização de um relacionamento gay. Se deveria ser monogâmico ou não, se devem ter filhos ou não, ter um casamento ou não, e se é possível acreditar no amor ou não. E você tem uma fala que eu também achei muito interessante, que é: a trepada é fundamental. E o amor? Eu quero te perguntar se é possível encontrar e se você encontrou o amor. Eu encontrei, eu sou casado há 27 anos, né? Um casamento super correto, assim, na relação, uma relação de respeito. Sim. Saudável. Saudável, Ai, de boas trepadas. Sim. Né? Que isso é fundamental. Importante. Né? De desenvolver pensamentos juntos, conhecer coisas juntos. Eu acho que o casamento é possível. Eu não acho que seja obrigatório. Eu sou um cara
assim, casadoiro, vamos dizer. Sim. Eu sempre saio de um casamento para o outro, só que agora são 27 anos casado. E é muito... Eu estou muito feliz de estar casado, né? E claro, tudo... E não acho que é necessário você fazer grandes ajustes nos 27 anos de casado. A gente mantém um casamento, basicamente é o mesmo que a gente tinha quando a gente começou. E os interesses, você começa a descobrir quais são os interesses. Estou falando da trepada, né? Porque a trepada é fundamental. Continuo achando que a trepada é fundamental. Então, você vai descobrindo coisas novas, se abre para novas possibilidades, né? E isso são descobertas e te leva para um novo relacionamento, a partir de uma descoberta. E aproveitando esse gancho, já que a gente está falando sobre romance, amor, a gente tem aqui, antes de continuar a nossa entrevista com o Celso, que tal a gente deixar algumas dicas de filmes para quem está ouvindo a gente se aprofundar na discussão mais tarde? Igual o Lampião fazia? Exatamente. Então, bora lá. Vamos para a nossa primeira indicação. Close, um longa-metragem belga coproduzido com a França e os Países Baixos, é o gênero de drama e foi lançado em 2022. O longa conta a história de Léo e Remy, 2 jovens de 13 anos que estão no início da adolescência e são melhores amigos. Ao começarem uma nova escola, juntos, o Léo acaba se afastando de Remy, para evitar que comentários depreciativos sobre a orientação deles e sobre a amizade fossem feitos. A história acompanha o processo de aprendizado de Léo sobre a vida, abordando temas como moralidade, inocência, preconceito, pertencimento e cumplicidade. A história promete emocionar e nos causar uma reflexão. Qual o valor da amizade? Close está disponível no Apple TV, Prime Video e também no YouTube. Eu posso falar que eu assisti esse filme no cinema recentemente e é muito lindo. Você chegou a ver esse filme, Celso? Não vi. Eu sou um desastre para cinema. Eu sempre fui um cara de cinema. Comecei muito ligado ao cinema e a todos os festivais, mas depois que eu comecei a mexer com teatro, minhas noites são do teatro. Sim. Eu então, entendo. Mas é um filme eu vou ao teatro quase toda noite. Caramba, que Então, legal. eu voto no prêmio de teatro na PCA. Uhum. Então, eu sempre aproveito as minhas noites para estar no teatro. Hoje eu não vou, mas amanhã eu vou ao teatro, sábado eu vou ao teatro. Sim. Muito bom, mas muito fica bom, a dica aí. Mas filme se for Close. assistir, tem que se preparar, porque chora. São muitas Eu lágrimas. sou super chorão. É um filme Emocionante. triste. É um filme triste. E já que esse podcast fala de uma luta que surgiu durante a ditadura militar, a minha dica é um filme de uma paixão gay que nasce num espaço de repressão. Tatuagem. Um filme brasileiro que se passa na Recife dos anos 70 e conta a história de Clécio e Arlindo. Um deles comanda um grupo teatral que se apresenta em um cabaré e o outro é um soldado militar do interior que ainda está se descobrindo. E por essa, você já imaginava, né? Eles se apaixonam. O filme tem diversos números musicais bem brasileiros, bem artísticos, humor e discussão política. O diretor, Hilton Lacerda, traz cenas delicadas, mas também, como eu posso dizer, né, bem sem vergonhas. E se me permitem, citando o crítico Luiz Santiago, abre aspas, fazer um filme sobre cu, política, amores e relações humanas, olhando para a minoria da periferia, não é para qualquer um. Fecha aspas. Tatuagem está disponível na Netflix e na Apple TV. Olha só, eu sei que também acho que vai ter uma sessão no Belas Artes. Eu vou complementar. Tatuagem também está no teatro. Olha! Então tem a peça Tatuagem, inspirada no filme Tatuagem, e é genial. É genial. Acho que vale a pena. Acho que está nos últimos dias de apresentação, mas já fez algumas temporadas. A direção do Kleber Montanheiro. É um belíssimo espetáculo com atores brilhantes, com lindas vozes. Caramba, olha só, dica. A gente já ia pedir uma dica pro Celso e ele acabou já dando pra gente. Já deu. Aí, tatuagem Perfeito. do teatro, gente. Não tem como perder. Não tem como perder. E pra finalizar o nosso Lampião de hoje, a gente ainda queria bater um papo com você sobre a importância do Lampião e como você enxerga essa relação que o Lampião, principalmente da importância que o Lampião teve lá atrás pro público LGBT, principalmente pros homossexuais, e como ela reflete hoje em dia. Você acha que hoje em dia um Lampião da esquina funcionaria? Com os tempos modernos que a gente vive, com redes sociais, muitos comentários de ódio
né? Nas redes sociais a gente vê muito isso, infelizmente. Você acha que o Lampião, ele teve um impacto naquela sociedade e como ele impactaria hoje em dia? Eu acho que... Claro que o Lampião seria importante hoje. Se ele tivesse continuado, teria sido mais importante, né? Porque ele teve que parar. Mas hoje em dia, eu acho que as redes sociais e a grande imprensa, algumas delas, né? Porque a gente tem muita porcaria por aí, fazem esse papel. Eu acho que a própria homossexualidade mudou de escaninho. Sabe como é que é? Eu acho que a sexualidade mudou de escaninho. Então, a gente está em todos os lugares. E as questões são outras. As questões agora são muito mais nossas do que da sociedade, porque a gente fica tentando se encaixar em outras possibilidades, né? Que eu acho lindo. Novas descobertas na própria sexualidade. Eu conheço pessoas que são homens trans, mas só transam com homens gays, por exemplo. Como é que você encaixa essas pessoas numa gavetinha? Não dá mais para encaixar a sexualidade em gavetinhas. Eu acho que isso foi o grande serviço que a homossexualidade prestou para a sociedade, ajudar a implodir essas gavetinhas, e hoje em dia não tem mais como você enfiar todo mundo na mesma gaveta. Nós não somos da mesma gaveta, cada um tem a sua própria gaveta. Então, claro que o Lampião seria importante para discutir coisas pontuais sobre a arte, gay, por exemplo. Tanto que o gay foi implodido. Gay era para tudo, né? Hoje já não basta, né? Eu sempre digo que tem que ser GLBT, UVXZ, porque não vai acabar isso. Hoje existe mais de 40 definições e está crescendo cada vez mais. Que hoje em dia eu tenho lido que é LGBT+. É QIA+. Agora não, as pessoas não estão usando QIA+. Eu só tenho visto LGBT+. A parada, por exemplo, LGBT+. Eu estou aprendendo, claro, vou aprender até o final. Sim, que faz total sentido, que a gente inclui. Com certeza. Né? Então, porque esse mais é muito mais coisas, né? Exatamente. Então... E aproveitando esse mais, a gente queria muito saber se todos os jovens que estão criando um novo mundo pudessem te ouvir agora. Qual conselho, além desses vários que você já deu aulas aqui nesse podcast hoje, você deixaria para as pessoas? Viver tranquilo, exercer sua sexualidade o máximo possível, não ter vergonha, qualquer que seja ela, não ter vergonha de ser o que você é, experimentar tudo. Eu acho que um dos problemas da homossexualidade é que ela foi enfiada numa caixinha e ela não teve chance de experimentar outras coisas. Eu acho que tem que experimentar. Eu sou de uma época que a suruba era a melhor solução. Eu não vou sugerir que todo mundo faça suruba. A suruba era política, né? A suruba era um movimento político. A suruba era um ato de amor e político. Exatamente. Famosa pornochanchada, né? E hoje em dia eu não vou dizer, vamos todos para a suruba. Não é isso, mas exerça a sua sexualidade da melhor maneira possível. Sem vergonha, sem barreiras, sem se castrar. A gente queria só comentar uma coisa que eu acho que é muito importante, muito especial. O Lampião da Esquina, o jornal, está fazendo 45 anos nesse ano e inclusive nesse mês. A gente, daqui a pouco, muito provavelmente, o nosso podcast vai ser lançado no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. E a gente queria muito saber, para finalizar com aquela pergunta, com aquela chave de ouro, se houvesse uma edição de 45 anos hoje, comemorativa do Lampião, qual seria a manchete da capa e quem estaria estampado? Nossa, isso é difícil. Mas eu colocaria o Renan Quinalha, que é um super gato. E né? Lindo, menino lindo. Ele é lindo. E muito bom, escreve muito bem. E tem um olhar muito legal para a homossexualidade. É um cara muito importante, eu acho que... Fico feliz que exista o Renan e ele ser quem ele é. Olha só que legal, a gente trouxe uma reportagem com ele nesse podcast e finalizamos Deu certo. Com ele estampado na capa. Se fosse combinado, não ia dar certo. Mas, Celso, muito obrigado novamente pela sua presença, por ter topado participar desse podcast. É um prazer enorme pra gente estar conversando com você, conhecer um pouco mais sobre a história do Lampião, sobre a Coluna do Meio e sobre a sua história e um pouco do avanço dos direitos LGBT+, aqui no país, que com certeza você fez a diferença para isso.
Exatamente. Foi um prazer enorme estar te entrevistando, ter você nesse podcast. E o episódio de hoje fica por aqui, mas a luta é para sempre. O Lampião da Esquina é o resultado da resiliência e representatividade de muitos que vieram antes de nós e não puderam estar aqui hoje para contar a nossa história. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos, @puzzle.produções.